Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Marie e seu marido, Jean, haviam planejado as férias dos sonhos. Eles escolheram um resort isolado no sul da França, conhecido pela sua beleza exuberante e pela tranquilidade que oferecia. O lugar, um antigo castelo restaurado, estava rodeado por campos verdes, vinhedos e montanhas que pareciam tocar o céu. A ideia era relaxar, escapar do estresse da vida cotidiana e, finalmente, encontrar um pouco de paz. Mas algo não estava certo desde o momento em que chegaram. O local parecia perfeito à primeira vista, mas havia uma estranha sensação no ar, algo que Jean não conseguia identificar. Marie, por outro lado, estava encantada. O hotel, com sua arquitetura medieval e decoração elegante, exalava charme e história. No entanto, logo as peculiaridades começaram a se acumular. Logo após o check-in, a recepcionista os conduziu até o quarto. Ao longo do caminho, os corredores do resort estavam quase desertos. O silêncio era perturbador. Era como se todos os outros hóspedes estivessem ausentes. Talvez seja temporada baixa, Jean pensou, mas algo em sua mente não deixava de questionar esse fato. Enquanto se acomodavam, Marie ficou fascinada com uma pintura antiga que adornava a parede do corredor. Ela parecia retratar um momento importante da história local. Uma mulher e uma criança, ambas com expressões sombrias e melancólicas. Algo sobre os olhos da mulher na pintura fazia Marie sentir um arrepio. É só uma pintura, ela disse para si mesma, tentando afastar a sensação desconfortável. Na primeira noite, após um jantar tranquilo, os dois se retiraram para seus aposentos. Mas quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta, Marie ouviu algo estranho vindo do corredor. Um murmúrio baixo, como se alguém estivesse sussurrando, mas quando se levantou para verificar, não havia ninguém. Ela voltou para a cama, tentando ignorar o ocorrido, mas a sensação de que algo estava errado nunca a deixou. No entanto, foi na manhã seguinte que as coisas começaram a realmente mudar. O hotel parecia ainda mais vazio, se é que isso era possível. Apenas uma funcionária apareceu para servir o café da manhã e ela parecia nervosa, quase apressada. Apenas ignorem os rumores sobre o lugar, ela disse rapidamente, antes de se apressar para sair. A frase ficou ecoando na cabeça de Marie. Que rumores? Marie perguntou, mas a funcionária já havia desaparecido. O clima, que antes parecia idílico, agora tinha um toque inquietante. Era como se o resort estivesse guardando um segredo sombrio, algo que ninguém ousava falar. Marie e Jean começaram a perceber pequenas coisas estranhas. Objetos que pareciam se mover sozinhos, portas que se trancavam sem explicação e a sensação de serem observados. Quando exploraram os arredores do resort, Jean encontrou uma velha capela, escondida atrás de árvores densas. Dentro, as velas estavam acesas, mas não havia ninguém lá. Marie insistiu que voltassem para a segurança do hotel, mas à medida que o sol se punha, um sentimento de crescente desconforto tomava conta deles. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas férias e suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, a estranheza no resort só aumentava. A sensação de isolamento estava presente em cada canto. Marie e Jean, embora inicialmente encantados com o lugar, começaram a se sentir como intrusos em um espaço que parecia não pertencer a ninguém. A recepcionista e a funcionária do café estavam cada vez mais evasivas, e os outros hóspedes, caso houvesse algum, pareciam evitar contato direto. Foi em uma tarde chuvosa que Jean decidiu investigar o hotel sozinho. Ele se sentia inquieto e queria descobrir a origem da sensação perturbadora que o acompanhava. Quando Marie sugeriu que talvez fosse melhor relaxar e aproveitar o tempo ali,
Ele não conseguiu se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Aquele não era apenas um resort comum. Jean começou a explorar áreas do hotel que até então havia evitado. Nos corredores, encontrou portas trancadas que não deveriam estar. Uma delas levou a um anexo nos fundos, uma parte do castelo que parecia ter sido negligenciada por anos. Quando ele conseguiu arrombar a porta e entrar, encontrou uma sala desordenada, com móveis cobertos por lençóis brancos e objetos empoeirados, como se o tempo ali tivesse parado. Mas foi algo no canto da sala que chamou sua atenção. Uma mesa com uma série de cartas antigas, algumas de datas tão remotas que o papel estava amarelado. Jean, curioso, começou a folheá-las e encontrou uma correspondência misteriosa. As cartas falavam sobre um evento trágico ocorrido décadas antes, envolvendo um acidente inexplicável que matou vários membros de uma família que morava no resort. O mais estranho era a menção repetida ao nome de uma mulher, Isabelle. Algo na forma como o nome era escrito, com tanto carinho e, ao mesmo tempo, um tom de desespero, fez Jean ficar com um nó na garganta. Jean começou a juntar as peças. Ele sabia que algo muito ruim tinha acontecido ali. No entanto, a pressão do segredo parecia envolver todo o lugar. Quando voltou ao quarto, tentou falar com Marie sobre o que havia encontrado, mas ela estava visivelmente nervosa. Ela mencionou que, durante o tempo em que ele estava fora, sentiu uma presença estranha na janela do quarto. "Vi algo, Jean", ela disse com os olhos arregalados. "Era uma mulher. Eu não sei como explicar, mas ela estava me olhando." Os dois começaram a perceber que não estavam mais sozinhos. Durante a noite, a sensação de observação aumentava. Além disso, uma sensação de frio constante parecia acompanhar qualquer movimento dentro do hotel. Marie tentou encontrar conforto nas pequenas coisas, mas o medo crescia a cada hora. A tensão entre os dois foi crescendo, pois Jean queria descobrir mais sobre o que acontecera ali, enquanto Marie estava cada vez mais desesperada para ir embora. No entanto, havia algo os mantendo no resort, algo invisível e imponente. Eles não conseguiam sair, como se o lugar estivesse de alguma forma os retendo. Foi então que começaram a aparecer sinais de que estavam sendo seguidos. À noite, passos ecoavam pelos corredores, mas quando verificavam, ninguém estava lá. Mais uma vez, o nome de Isabelle ressoou em sua mente e Jean começou a investigar mais profundamente. Na biblioteca do hotel, ele encontrou mais documentos, entre eles uma série de fotografias antigas da família que havia morado no castelo. A mulher que Jean havia visto nas fotos era Isabelle, e o olhar dela nas imagens era idêntico ao que ele havia sentido. Intenso, direto, como se estivesse tentando avisá-lo de algo. Na última foto, Isabelle estava ao lado de uma criança, mas o que mais chamou a atenção de Jean foi a sombra escura que se projetava atrás dela. Algo que parecia estar se movendo. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Jean voltou à capela que haviam encontrado anteriormente. Lá, ele descobriu mais uma pista, uma inscrição em uma parede oculta que dizia: "Quem invocar o passado sofrerá as consequências." A partir desse momento, o medo se tornou uma presença palpável. Eles estavam em um jogo que não entendiam e o passado do resort estava se desenterrando de maneira sinistra. O clima no resort ficou insuportável. Jean e Marie estavam cada vez mais isolados e o medo que se espalhava pelo lugar os consumia. Eles já não podiam confiar no que viam, no que ouviam ou até no que sentiam. Cada vez que se aproximavam de um canto do hotel, a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo terrível, os engoliam mais profundamente. O passado do lugar parecia se fazer presente de uma maneira tão concreta quanto o ar que respiravam. Numa manhã, Marie acordou com uma sensação estranha. O quarto estava gelado, e quando olhou para o lado, Jean não estava na cama.
O desespero se instalou instantaneamente. Ela saiu à procura dele, chamando seu nome em voz baixa, mas o silêncio do hotel a engoliu. Quando passou pela porta do corredor, algo chamou sua atenção. Uma das portas dos fundos estava aberta. Era a entrada para o anexo que Jean havia explorado, o local onde ele encontrara as cartas antigas. Marie, com o coração batendo forte, seguiu até lá. À medida que avançava pelos corredores escuros e frios, um peso aumentava sobre ela. Parecia que as paredes estavam respirando, que o próprio hotel estava vivo, observando cada passo seu. No fim do corredor, ela viu a luz tênue de uma vela acesa vindo de uma porta entreaberta. A mesma porta que Jean havia aberto semanas atrás. Com mãos trêmulas, Marie empurrou a porta e entrou. O que viu a fez congelar no lugar. Jean estava ali, mas ele não estava sozinho. Na frente dele, em um altar improvisado, estava uma mulher, visivelmente velha e desfigurada, com os cabelos brancos desgrenhados e um olhar vazio. Ela sussurrava palavras incompreensíveis enquanto gesticulava em direção a uma vela negra. "Jean!" Marie gritou, mas ele não a ouviu. Ele estava completamente absorto no ritual, como se estivesse em transe. O som de uma risada baixa, quase demoníaca, ecoou pelas paredes do quarto. A mulher na frente de Jean virou-se lentamente. O rosto que antes parecia desfigurado agora era claramente o de Isabelle, a mesma mulher das fotografias antigas. Seus olhos estavam vazios, mas seu sorriso era inconfundível. E quando ela olhou para Marie, um calafrio percorreu sua espinha. "Você invocou o passado, querida." A voz de Isabelle ressoou como um eco distante. "Agora, o que foi selado será liberado." Marie tentou puxar Jean de volta, mas ele estava como que em transe, e uma força invisível parecia segurá-lo no altar. O medo tomou conta dela. A mulher diante de Jean começou a cantar uma melodia estranha, e aos poucos a atmosfera ao redor deles foi se tornando cada vez mais opressiva. A casa parecia tremer, como se estivesse reagindo à invocação. De repente, a porta do anexo se fechou com um estrondo e Marie se viu presa. A vela negra queimava com uma chama azul e o ambiente começou a se transformar. O ar se tornava mais denso e figuras sombrias começavam a surgir nas paredes, como se estivessem sendo projetadas pela escuridão. Era como se o passado, os fantasmas, as almas das vítimas do acidente que Jean havia descoberto nas cartas, agora estivessem livres, e seus rostos, distorcidos pela dor e pelo ódio, apareciam nas sombras. Isabelle avançou lentamente, e as sombras a seguiram, tomando forma à medida que se aproximavam de Marie. A sensação de morte era iminente. "Agora você será parte de nossa história", disse Isabelle, a voz cada vez mais forte, como um eco que se multiplicava, até que as palavras ficaram distorcidas. Em um impulso desesperado, Marie pegou uma das velas e, com todas as suas forças, atirou na direção de Isabelle. A vela se partiu ao atingir o altar e uma explosão de luz tomou o ambiente. O calor foi tão intenso que Marie foi jogada para trás, caindo no chão. Quando se levantou, a cena havia mudado. O anexo estava vazio. Jean não estava mais lá. A mulher desaparecera. Tudo o que restava eram as marcas das sombras nas paredes e a sensação de um peso insuportável no ar. O som de seus próprios passos ecoava pelos corredores vazios enquanto Marie tentava se levantar, ainda tonta e assustada com o que acabara de vivenciar. Seu coração batia descontrolado, mas não havia tempo para hesitar. Jean tinha desaparecido e ela estava sozinha, perdida em um lugar que parecia não ser mais real. O ar estava espesso, carregado com a sensação de que o resort havia se tornado um labirinto vivo. E Marie não sabia por onde começar. Ela não tinha escolha, a não ser buscar por respostas. Cada movimento parecia pesado, como se o próprio ambiente estivesse resistindo à sua presença. Marie sabia que algo profundo e imensurável estava acontecendo ali, algo que ultrapassava o sobrenatural.
O resort não era apenas um lugar abandonado e amaldiçoado. Ele era uma prisão, uma armadilha que havia capturado aqueles que ousaram invocar o passado. À medida que se movia pelos corredores escuros, Marie sentia um calor que não vinha da vela, mas de algo mais visceral, algo enraizado no próprio espírito daquele lugar. Ela foi atraída até a biblioteca, onde Jean tinha encontrado as cartas e fotos antigas. O medo e a dor estavam presentes em cada página que ele havia lido. Mas agora, ela sabia que o que ele havia descoberto não era apenas um mistério não resolvido. Era uma tragédia, um peso acumulado ao longo dos anos, esperando ser libertado. Ela se lembrou das palavras da recepcionista, que antes havia se apressado em pedir para que ignorassem os rumores sobre o local. E agora, ela entendia o verdadeiro significado disso. Não era apenas um aviso sobre as histórias de fantasmas. Era uma advertência sobre a maldição que ainda assombrava aquele castelo. Eles haviam invocado algo muito mais profundo, muito mais real do que imaginavam. Marie sentiu a presença de Jean novamente como uma força invisível, mas uma que se misturava com os ventos e os ecos do castelo. Ele estava ali de alguma forma, em algum lugar, perdido entre o passado e o presente. Ela precisava encontrá-lo, mas sabia que sua jornada agora não seria fácil. Para enfrentá-lo, ela teria que entender o que estava realmente acontecendo no resort. Foi então que ela ouviu uma voz suave vinda de um canto distante da biblioteca. "Você não entende, não é?" A voz sussurrou, carregada de tristeza. Quando Marie se virou, não havia ninguém lá, mas a sensação de estar sendo observada se intensificou. A voz parecia ecoar dentro de sua mente. "Você não pode escapar do que aconteceu aqui. Nossos destinos estão entrelaçados." Marie's mente se encheu de confusão. "Quem está falando?" ela gritou, mas não houve resposta. A biblioteca, antes silenciosa, estava agora cheia de murmúrios e suspiros, como se as próprias páginas dos livros estivessem respirando. Ela correu em direção à escada que levava ao subsolo, o local onde sentia que todas as respostas estavam escondidas. O lugar parecia mais antigo do que o resto do resort, como se tivesse sido evitado por todos os que passaram por ali ao longo dos anos. A cada degrau que descia, o ar ficava mais pesado, mais denso. A escuridão parecia engolir cada parte dela. Quando chegou ao fundo, encontrou uma porta de ferro, coberta por musgo e corrodida pelo tempo. A maçaneta estava quebrada, mas ao empurrar a porta com todas as suas forças, ela entrou. O ambiente estava frio e vazio, mas algo a fez parar. No centro do cômodo havia um espelho antigo, emoldurado por filigranas douradas que estavam desbotadas e enferrujadas. A superfície do espelho estava embaçada, mas à medida que Marie se aproximava, ela viu um reflexo que não era o seu. Era Jean, olhando-a com os olhos vazios e perdidos. Ele estava ali, mas não estava realmente ali. "Jean?" Marie sussurrou, sua voz quebrando. "Você não deveria ter vindo." O reflexo de Jean respondeu, sua voz distorcida e sombria. "Agora você também é parte do jogo. Você não pode escapar." O espelho então se iluminou, e a sala ao redor de Marie começou a girar, como se ela estivesse sendo sugada para dentro dele. A sensação de desesperança se apoderou dela. "Não, por favor!" ela gritou, tentando se afastar, mas a força era demasiada. Foi quando ela se lembrou das palavras de Isabelle, da advertência sobre o passado que precisava ser enfrentado. "Liberar o passado", ela murmurou. Era isso. O único jeito de quebrar a maldição era confrontar os erros cometidos por aqueles que haviam morrido ali. Marie deu um passo à frente, olhando profundamente para o espelho, enquanto sentia sua respiração se acelerar. Com um movimento decidido, ela tocou a superfície do espelho. Uma onda de luz a envolveu e a sala tremeu violentamente. A realidade começou a se distorcer e Marie teve uma visão. Ela viu o acidente que havia acontecido no resort décadas antes, o fogo que destruiu parte do castelo, a tragédia que matou uma família inteira. E no meio da destruição,
uma figura apareceu. Isabelle. Ela havia sido a responsável por causar a morte e agora seu espírito estava preso em uma prisão criada pela própria culpa. Marie sabia o que precisava fazer. Ela precisava libertar aquelas almas, ajudá-las a encontrar paz. E ao fazer isso, também libertaria Jean. A sala ao redor de Marie continuava a girar, o espelho refletindo mais do que ela jamais imaginou ser possível. Cada imagem, cada memória do passado estava ali, vibrando na superfície. Ela não estava mais apenas olhando para um espelho. Ela estava imersa no próprio tecido do tempo, revivendo o inferno que havia se desenrolado ali. O castelo em chamas, os gritos abafados, a dor e o desespero, tudo se passava diante de seus olhos e ela estava começando a entender a magnitude da tragédia. O espelho se tornou uma janela para o passado e no fundo da imagem distorcida, Marie viu Isabelle. Ela não estava mais apenas refletida na superfície. Agora, Isabelle estava diante dela, como um fantasma, sua figura etérea flutuando em direção a Marie. Você não pode entender, pode? Isabelle falou com uma voz baixa e carregada de dor, como se cada palavra fosse um eco da sua própria culpa. Eu fui a causadora de tudo isso. O fogo, a morte, tudo estava em minhas mãos. Marie tentou se afastar, mas não conseguiu. Ela estava presa naquela visão, incapaz de escapar. Você pode se libertar, ela disse, lutando contra o medo que a paralisava. Você pode deixar isso ir. Não precisa mais carregar isso. Mas Isabelle riu, uma risada amarga e cheia de desespero. Eu sou parte do que este lugar se tornou. O castelo me aprisionou, me fez viver em um ciclo interminável de arrependimento. Se você não fizer o que deve ser feito, todos nós estaremos perdidos aqui para sempre. A palavra perdidos reverberou como um golpe em Marie. Ela sabia que o único jeito de quebrar o ciclo era enfrentar a verdade, encarar o passado que tanto aterrorizava. As almas que estavam presas ali não podiam ser libertadas se o próprio resort não fosse destruído, se a maldição não fosse quebrada de uma vez por todas. Eu não posso fazer isso sozinha, Marie disse, sentindo uma tristeza profunda. Eu preciso de Jean. Onde ele está? Isabelle olhou para ela, seus olhos sombrios e vazios. Ele não está perdido. Ele está aqui, junto com todos nós, mas ele não pode sair, ninguém pode, até que a maldição seja quebrada. As palavras de Isabelle a marcaram. E foi então que Marie compreendeu o sacrifício necessário. Ela precisava destruir o que restava do resort, libertar as almas que ali estavam presas, incluindo Jean. E ela precisaria fazer isso antes que fosse tarde demais. O espelho se distorceu ainda mais e o ar ao redor de Marie ficou mais pesado. Ela sentiu um puxão em seu peito, uma força inexplicável que tentava segurá-la no lugar. O castelo começava a tremer, como se estivesse se despedaçando. As sombras começaram a se mover mais rápido, mais furiosas, como se soubessem que a destruição estava prestes a começar. Com uma determinação feroz, Marie se aproximou do espelho e com todas as suas forças bateu nele com as mãos. A superfície se quebrou com um estalo ensurdecedor e uma onda de energia percorreu seu corpo. As sombras que antes estavam presas dentro da realidade distorcida agora se dissipavam, como se o próprio tempo fosse retorcido e o castelo começasse a se desintegrar. Marie caiu de joelhos, sentindo a energia se esgotando em seu corpo. Ela olhou ao redor, vendo o castelo desmoronando, as paredes ruidosas e rachadas, como se o peso dos anos de sofrimento estivesse sendo finalmente liberado. Uma última visão apareceu diante dela. Jean, ele estava ali, mas agora ele era um espírito, uma presença tranquila e serena. Ele sorriu para ela. E em seus olhos havia uma paz que ela nunca imaginou que ele poderia encontrar. Você fez o que ninguém mais seria capaz de fazer, ele disse suavemente. Agora estamos livres. Marie sorriu.
lágrimas caindo por seu rosto, enquanto ela observava o castelo se desintegrando ao redor deles. Ela havia enfrentado o mal, o passado, e agora ele estava desaparecendo, levado pela destruição do que uma vez foi o resort. Jean, eu não sei o que fazer agora. Ela sussurrou, ainda assustada, mas cheia de uma leveza inesperada. Você já fez o suficiente, ele respondeu, sua voz se tornando uma brisa suave. Agora é hora de ir. O castelo finalmente ruiu e Marie, envolta pela luz suave do amanhecer, se viu sozinha. Ela estava de volta ao mundo real, ao lado da estrada onde o resort havia existido. O lugar estava completamente apagado, como se nunca tivesse existido. O que restava era apenas a memória de uma luta épica, uma luta para salvar não apenas as almas perdidas, mas também sua própria. Mas à medida que ela olhava para o horizonte, Marie sabia que o ciclo estava quebrado. O mal havia sido derrotado, mas a lembrança daquilo que ela enfrentou permaneceria com ela para sempre. O sol começava a nascer no horizonte, suas cores douradas e quentes, iluminando a paisagem ao redor de Marie. Ela estava sozinha, de pé em frente ao que uma vez foi o resort. Agora, nada mais do que uma extensão de terra vazia e desolada. Não havia vestígios do que tinha ocorrido ali, nem de sua presença ou de qualquer outra alma. O lugar, que por tanto tempo fora um campo de sofrimento e mistério, agora parecia se apagar como um pesadelo ao amanhecer. Marie respirou fundo, absorvendo a tranquilidade ao seu redor. Ela sabia que o ciclo estava completo. O castelo, que durante tanto tempo se erguera como um símbolo de medo e tragédia, agora havia sido consumido pela própria destruição que ele causara. E as almas perdidas, aquelas que haviam sido atormentadas pela culpa e pelo sofrimento, finalmente estavam em paz. A verdade havia sido revelada, e o passado, por mais sombrio que fosse, foi libertado. Mas a sensação de vazio ainda persistia em seu peito. O que ela havia vivido no resort não seria algo fácil de esquecer. As lembranças de Jean, os rostos distorcidos de todas as vítimas, o eco da maldição, tudo isso permaneceria com ela. Havia uma paz agora, mas também uma cicatriz profunda. O terror que ela experimentara não poderia ser apagado por um simples final feliz. Era uma marca em sua alma, uma lembrança de que o mal, quando desperto, pode destruir não apenas os lugares que tocamos, mas também os próprios pedaços de nós mesmos. Enquanto caminhava pela estrada que levava de volta à cidade mais próxima, Marie se permitiu um momento de reflexão. O que ela havia enfrentado não era apenas uma luta contra o sobrenatural ou a vingança de um espírito perdido. Era uma jornada para entender o peso da culpa, da responsabilidade e, acima de tudo, o custo da verdade. Às vezes, as respostas que procuramos vêm com um preço, e o preço que ela pagara fora a perda de Jean, de seu amor, de sua companhia, mas também a sua própria alma, que de certa forma havia sido marcada pela experiência. No entanto, havia algo que a mantinha firme, algo dentro dela que sabia que, apesar do horror, havia emergido mais forte. Ela havia enfrentado o medo de frente, destruído o que ameaçava devorar aqueles ao seu redor e trazido à tona a verdade, por mais dolorosa que fosse. Marie olhou para o céu. O sol agora brilhando com intensidade. Ela estava livre. Livre para seguir em frente. Livre para continuar sua vida, apesar da dor e do terror que ela havia vivido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele terror nunca se afastaria completamente. A lembrança de Isabelle, de Jean, do próprio resort, continuaria a acompanhá-la em seus pensamentos. Eles não estavam completamente perdidos. De alguma forma, eles estavam sempre ali, à espreita. E então, enquanto o vento soprava suavemente, Marie deu seu último passo em direção à estrada. A vida continuaria, mas a sombra do que ela havia vivido nunca se apagaria por completo. Ela sabia que se algum dia voltasse a olhar para trás, o resort estaria lá. Não fisicamente,
mas como uma memória, como um aviso sombrio de que certos mistérios nunca desaparecem realmente. O que restava agora era a paz, mas uma paz temperada com a lembrança do que havia sido enfrentado, da verdade que havia sido revelada e do preço que ela pagara para fazer isso.